Como manifestar as coisas que você deseja na sua vida. Você sabia que existe uma fórmula para você manifestar aquilo que você quer na sua vida? A fórmula é desejo real mais ausência de conflito igual desejo realizado. Se você não tiver nenhum conflito em alguma situação da sua vida, você vai conseguir tudo aquilo que você quer. Meu nome é Daniel Nóbrega, eu sou terapeuta holístico, eu utilizo técnicas de desbloqueio emocional, de traumas, fobias, medos, enfim, aquilo tudo que pode estar atrapalhando a sua vida. Inclusive, quando a gente descobre qual é o bloqueio emocional que está impedindo a gente de realizar as coisas na nossa vida, poder mudá-los é transformador. Existem 3 formas de você manifestar as coisas na sua vida. Pensamento, usar seus pensamentos. A força do pensamento, ela contribui com pelo menos de 30 a 40% com o seu poder de manifestação, tanto o positivo quanto o negativo. Por isso que você tem que estar sempre atento com aquilo que você pensa. Porque pode acontecer, de verdade. 50% são técnicas de visualização. Então você, de repente, começa a visualizar, criar uma imagem daquilo que você quer e essa coisa, esse objeto de desejo daquilo que você quer se manifesta na sua vida. 90% são através de técnicas de manifestação, onde você acessa o seu subconsciente e lá você comanda aquilo que você quer. Eu vou falar hoje sobre a questão do pensamento, tá? E vou dar de exemplo as manifestações que eu realizo aqui no meu dia a dia. E vou dar um que foi assim super interessante, foi super legal, eu me diverti muito com essa manifestação. Tem um bar que eu gosto de ir muito aqui em São Paulo, e esse bar ele tem a seguinte promoção: até às 8 horas a entrada é livre para todas as pessoas. A partir das 8 horas da noite, o homem paga um certo valor e a mulher, ela, dependendo da situação, ela pode entrar numa lista VIP e entrar gratuitamente até meia-noite. E tem umas amigas minhas que elas gostam muito de ir nesse bar, e aí quando tem aniversário elas sempre marcam nesse bar. E então recebi o convite para ir e eu sempre, tudo bem. Só que tem uma coisa, não é questão de ser mão de vaca, tá? Mas eu não queria pagar para entrar nesse bar, tá? Eu não queria pagar a entrada, eu preferia que a entrada fosse consumível, eu preferia entrar lá e pagar o dinheiro e consumir aquilo. Só que isso não era possível. Então, o que aconteceu? Eu estava me preparando para ir e uma amiga ligou. E essa minha amiga perguntou se eu ia no aniversário dessa pessoa. Eu falei que sim. Ela pediu para ir junto comigo. Mas eu disse para ela, olha, tudo bem, você quer ir comigo, só que eu vou às 8 horas da noite, tudo bem? Ela, ok, aceitou. E aí a gente marcou de ir e eu fui buscá-la, né? Fui buscar lá mais ou menos umas 7 e pouco. E quando eu cheguei na casa dela, e ela inclusive tinha até me mandado uma mensagem que ela tinha ido se preparar, assim, para sair, o que aconteceu? Tá? Liguei, nada, a mulher não atendeu. Fui lá, toquei na campainha lá do prédio para chamar na portaria, o porteiro chamou, nada, silêncio total. E eu tenho um amigo que mora ali perto. E esse amigo, assim, tem 2 apartamentos no prédio que essa moça mora, por uma questão assim, de coincidência. Então eu liguei para esse meu amigo, ele me autorizou a entrar no prédio, fui até o apartamento dessa moça, bati na porta, nada, silêncio absoluto. Aí eu saí do prédio, aí já eram 8h30, então eu teria que pagar a entrada, porque eu não ia deixar de ir no bar. Só que antes de ir lá, eu passei na casa desse meu amigo que morava ali a uma quadra de distância. E
eu comentei com esse meu amigo que ia no aniversário dessa pessoa, que inclusive é uma pessoa de relacionamento comum com ele. Ele me falou o seguinte: olha, Daniel, eu tenho uns vouchers para gastar nesse bar, em torno de R$ 1.080. E ele falou assim: olha, toma R$ 200 para você gastar lá. Eu fiquei feliz, né? Falei, poxa vida, né? Eu só não queria pagar a entrada, mas de repente eu vou ter uma coisa a mais aqui, um extra. E você apresenta o voucher lá, vê se o voucher é válido, que aí eu vou estar indo em seguida e a gente se encontra lá. Cheguei no bar, o voucher era válido, avisei esse meu amigo, e aí eu estava lá tranquilo, curtindo o aniversário dessa minha amiga, estava lá aproveitando bastante. Esse meu amigo chegou a seguir e ele estava um pouquinho preocupado com o negócio dos vouchers. E ele foi conversar com o dono do bar. O que o dono do bar fez? Dobrou o valor. R$ 2.000 para serem gastos naquela noite. Ele me chamou porque ele não conseguia gastar tudo aquilo sozinho, né? Mesmo com a namorada ali, que comia bem pouquinho. Então eu fui com ele, a gente pediu todo o cardápio que tinha, botamos uísque no clube do uísque, a gente fez uma série de coisas ali até torrar quase todo o dinheiro que a gente tinha ganho. Quando eu saí desse barzinho no final da noite, assim, no aniversário, eu fiquei pensando, poxa, eu apenas não queria pagar a entrada, né? E como é que foi a força do meu pensamento? O meu pensamento, ele está numa situação hoje em dia que tudo que eu penso, ele multiplica a mais do que aquilo que eu peço. Então, não é simplesmente um valorzinho de entrada. Eu acabo multiplicando isso por valores a mais. Então, assim, depois eu vou contar outras histórias para vocês, tá? Que mostram como a nossa força do pensamento pode trazer coisas muito boas para a gente. Agora, por que eu consegui realizar isso? Eu posso te afirmar uma coisa. Desejo real. Eu queria ir no bar, mas eu não queria pagar a entrada. Eu me programei para não pagar a entrada dentro da minha mente. Eu tinha certeza de que aquilo não ia acontecer, o pagamento da entrada. Eu não tinha nenhum conflito com relação a isso, de que ia conseguir isso. Então, a minha mente ela foi atrás disso, ela foi atrás dessa manifestação. Tipo, Daniel vai entrar sem pagar o valor da entrada lá dentro. Que era apenas o que eu queria deixar de fazer, não queria pagar a entrada. O resto que eu ia consumir, as coisas que eu ia fazer lá dentro, era natural que eu pagasse, que é uma coisa que está interna dentro de mim. Só que veio algo a mais, veio um extra aí. A minha mente, ela não trouxe apenas o valor da entrada, ela trouxe muito mais coisas para mim. Ela trouxe um valor maior, fora a alegria, a satisfação de ver isso acontecendo. Então, se você não tiver nenhum bloqueio, você pode usar a sua força do pensamento para conseguir aquilo que você quer. Basta pensar. Eu quero isso. Usa o pensamento e se você não tiver nenhum bloqueio, você vai realizá-lo. Mas presta atenção com seus pensamentos negativos, porque eles têm força. Eles têm força para derrubar aquilo que você tanto quer. Então, muita gente não realiza e não consegue realizar através da força do pensamento por causa dos pensamentos negativos. Então, você tem que derrubar esses pensamentos negativos para você poder realizar tudo com a força do pensamento. Outro dia, eu olhei para um Jeep Renegade e falei assim, poxa, como será que é dirigir um Jeep Renegade? Tá? Não que eu quisesse um Jeep Renegade, tá? Mas eu tinha o desejo, uma curiosidade de dirigir um Jeep Renegade. O que eu poderia fazer? Eu poderia ir numa concessionária e pedir um test drive, tá? Só que não foi bem isso que aconteceu. Eu me encontrei com uma amiga que tinha alugado um carro e ela precisava entregar este carro.
E ela falou para mim o seguinte: Daniel, é do lado da sua casa, será que você pode entregar esse carro para mim? Eu falei, tudo bem, eu entrego para você o carro sem nenhum problema. E qual que era o carro? Você vai dizer o Jeep Renegade? Não, não era o Jeep Renegade. Era o Jeep Compass, que é o top de linha da marca ali. Então, eu que queria dirigir um Jeep Renegade, eu dirigi um Jeep Compass. Você pode ter pensado o seguinte, mas você dirigiu então da casa da moça até ali a locadora? Foi mais que isso. Ela deixou comigo o carro por um dia inteiro, de manhã até a noite. O que eu rodei com esse carro por São Paulo foi bastante. Então depois fiquei pensando, poxa, mas eu não, assim, estava pensando no Jeep Renegade e de repente veio o Jeep Compass. Tá? Então, às vezes, o nosso pensamento pode trazer muito mais do que aquilo que a gente está colocando. Se você se conectar no seu pensamento também junto com a prosperidade e a abundância e pedir para que tudo aquilo que você pede seja abundante, você consegue aumentar o seu nível de manifestação usando o pensamento. Se as coisas não estão acontecendo na sua vida, se você não consegue usar o seu pensamento para você manifestar aquilo que você quer, é porque você tem algum bloqueio, algum conflito interno que está te impedindo. Vigie os seus pensamentos negativos, porque eles podem manifestar-se também. Eles podem ter força de manifestação. E as coisas que você quer que dê certo, de repente dão errado, porque o seu pensamento está lá alimentando isso. Se você quer se livrar dos seus conflitos, entre em contato comigo. O meu site é danielnobrega.com.br. O meu WhatsApp está abaixo na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Gratidão e até a próxima.